Então vamos lá, pessoal. Vamos ver agora essa questão do Enem aqui, uma questão bem inteligente. Do ponto de vista interpretativo, ela é bem importante, tá? Porque basicamente o que nós vamos fazer aqui é uma ideia de proporção. É uma questão que se enquadra naquela história de razão e proporção. E com simples regra de 3, a gente chega ao resultado. Mas antes de tudo, gente, a regra de 3 é o mais fácil, tá? O mais importante aqui é a interpretação, você entender muito bem o que está sendo dito em cada ponto aqui da questão. Beleza? Vem comigo aqui, ó, e vamos ver o seguinte. Um ciclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica, olha só, o destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. Já posso até parar aqui assim, ó, e perceber o seguinte, se é 5 litros para 100 quilômetros, então 1 litro percorre 20 quilômetros. Ou seja, o consumo dela, a gente está acostumado a falar, então, nesse caso, seriam 20 quilômetros para cada litro de gasolina. Vamos escrever isso rapidinho? Olha só, a gente pode colocar aqui, ó, que é 20 quilômetros, tá? Isso aqui para 1 litro de gasolina, tá? O L pode ser minúsculo ou maiúsculo aqui, sem problema nenhum. E o tanque da moto tem capacidade de 22 litros, tá? O tanque da moto. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Então, mais ou menos, a gente pode pensar assim, ó. Tá? Vamos supor que o ponto A aqui, ó, é o ponto de partida, o B aqui é o ponto de chegada, e aqui está o posto Estrela. O posto Estrela, ele está a 80 quilômetros do destino, que é o B. Então, da partida até o posto Estrela, como é 500 quilômetros no total, nós vamos ter aqui a 420 quilômetros. Tudo bem? Esse esqueminha aqui ele acaba ajudando bastante na interpretação, tá? Então você faz esse esqueminha bem fácil e você consegue, inclusive, ajudar na sua capacidade de pensar na questão. Vamos continuar. Aí continua assim, ó. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio, tá? Ou seja, com 22 litros, e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e a outra na volta, ambas no posto Estrela. Então, basicamente, ele vem aqui no posto Estrela, abastece, vai até o destino, e depois do destino ele volta para o posto Estrela, abastece novamente e depois ele segue para casa. Basicamente esse trajeto que ele vai fazer. Tudo bem? Continuando, olha só. No reabastecimento para a viagem de ida, ou seja, veio até esse ponto aqui, nesse reabastecimento pela primeira vez, tá? Deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. O que a gente interpreta aí, gente? Olha só, no seu destino, ou seja, naquela cidade que ele vai ficar, ele vai girar 200 quilômetros, vai lá num passeio, num restaurante, vai visitar lá um ponto turístico, vai ficar naquela região e lá ele vai fazer 200 quilômetros. Isso aqui é importante, tá? Então aqui dentro, ó, a gente pode pensar que ele fará 200 quilômetros e depois vai retornar, tá? Aí diz assim, ó, a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, ou seja, chegou aqui assim, ó, quanto que ele tem que abastecer, tá? Para que seja suficiente fazer o segundo reabastecimento ou seja, para que ele consiga fazer o que, né, gente? Deste ponto aqui, ó, ele consiga chegar até aqui, consiga andar 200 quilômetros e depois daqui ele consiga voltar, reabastecer e voltar para casa. Então, quanto é o mínimo, tá? Para chegar ali só no bafo, como a gente diz, né? Chegar bem no limite ali no posto Estrela pela segunda vez. O que a gente vai pensar? Olhem só. Gente, ele sai com o tanque cheio, ou seja, 22 litros de combustível. Daqui até aqui, então são 20 km por litro, ele vai percorrer 420 quilômetros, e isso aqui dará quantos litros, né? Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter então que o x, ele multiplica o 20, é igual a 420 vezes 1, no final das contas fica 420 dividido aqui ó, por 20, ou seja, 21
litros. Então, para ir do A até o E, nós temos aqui, ó, 21 litros. Como nós temos um total de 22, nesse ponto aqui, ó, ele tem 1 litro de combustível. Ele tem 1 litro de combustível no tanque. Aí ele vai abastecer. Aí presta atenção, olha só. Repetindo, ó, ele vai então percorrer 80 quilômetros, mais 200 quilômetros dando uma banda aqui, ó, no destino, e mais 80 quilômetros para voltar. Então é 80 mais 200 mais 80, isso dá 360 quilômetros. Ele tem que abastecer agora para fazer 360 quilômetros. Ele tem 1 litro, ele tem 1 litro no tanque. Então como é que a gente faz? Gente, olhem só. Nós temos então 360 quilômetros. Aqui vamos colocar o Y, ó, quantos litros nós precisamos, sabendo que ele faz 20 quilômetros com 1 litro. Na multiplicação cruzada, a gente vai chegar na seguinte situação, que o Y, então, é exatamente igual a quanto? 360 dividido por 20. Então, o Y aqui, ó, 18 litros. Se nós olharmos aqui, gente, ó, tem alternativa, mas cuidado. Ele tem que ter 18 litros para fazer esses 360 quilômetros, mas tinha 1 litro já no tanque. Se tinha 1 litro no tanque, vamos colocar apenas 17. Mas olha só, gente, aparece o valor 18 ali. Você pode ter certeza que alguns alunos ali, infelizmente, marcaram 18, mas não perceberam aquela contagem inicial, né? Que nós tínhamos 1 litro ainda sobrando. Então, se nós tínhamos 1 litro, nós vamos descontar esse 1 litro e nós vamos ter um total de 17 litros para serem colocados. A alternativa correta, portanto, é a letra C de Canadá. Beleza? Gente, bastante interpretação, né? Espero ter ajudado vocês. Um abração, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.